Quero mais uma vez saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 21, versículos de 33 a 46. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentando-se do país, quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receberem os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Palavras do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Amados, o título da mensagem desta noite é Firmados em Cristo, nossa pedra angular. Estamos às vésperas, no dia 31 de outubro, completar 508 anos da Reforma Protestante. Martim Lutero, quando afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na porta da Catedral de Wittenberg, protestando contra, sobretudo ali, as indulgências que eram cobradas pela Igreja Católica, ele inicia ali um movimento que, como nós, e digo nós, eu e o presbítero João Marcos pudemos ouvir do historiador e presidente da Assembleia Geral, o reverendo Sérgio Gini, apenas algumas décadas depois, alguns anos depois, foi de fato ali, como reforma, porque passamos a protestar, como reforma protestante, passamos a protestar contra os outros concílios que eram feitos, onde ora podia, ora não podia falar da palavra de Deus com o viés que Lutero e os outros, como Calvino, e foi se expandindo a reforma pela Europa, falava. Mas a ideia então, e obviamente só existe reforma e o novo povo, que aqui esse texto diz que somos eu e você, que herdamos as promessas do Senhor por meio do sangue de Cristo vertido na cruz. É muito importante. Nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, e através do sangue dele é que nós podemos e somos inseridos no povo e no reino de Deus. Então a ideia aqui, meu irmão e minha irmã, é trabalharmos esse texto ao longo dele, também explorando um pouco das 5 solas que são muito conhecidas e fortes no movimento reformado, que é sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura, somente Christus, ou solo Christus, solus Christus, sola fide, que é somente a fé, sola gratia, que é somente a graça, e soli Deo gloria, ou glória somente a Deus. Mas só existe tudo isso porque há um Cristo que é a pedra angular, e por isso que eu e você devemos estar
firmados nele para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Aqui, amados, Jesus começa falando de um homem que plantou esta vinha, cercando, construiu nela uma torre e arrendou aos lavradores. Quando chegou esse tempo, de dar os frutos, ou seja, de colher ali aquilo que ele arrendou a esse povo, esses servos que ali foram levados, foram espancados, apedrejados e mortos. Por fim, o dono envia o próprio Filho, e a alusão a Cristo Jesus, quando é enviado a nós, ao mundo, acreditando que os respeitariam, também o mataram. Então Jesus pergunta: quando vier o Senhor da vinha, o que fará àqueles lavradores? E os ouvintes de bate-pronto respondem: fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entreguem os frutos no tempo devido. E aí então Jesus resgata o versículo do Salmo 118, que vai dizer: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e aos nossos olhos é maravilhoso. Irmãos, ele conclui ainda dizendo que, por isso que eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, e ali ele estava falando exclusivamente dos fariseus e saduceus, da elite judaica da época, vamos dizer assim, que eles perderiam sim o reino de Deus, e esse reino seria estendido para nós, que somos os cristãos como um todo. E é sobre ele que a verdadeira fé se firma, é sobre Cristo Jesus, a nossa pedra angular, e nós vamos trabalhar então esses 5 pilares. A vinha então, meu irmão e minha irmã, ela representa então o ponto primeiro que eu quero dividir com os irmãos nesta noite, é que Cristo é a nossa pedra angular. A vinha então representa o povo de Deus, os lavradores, os líderes religiosos de Israel, como nós já dissemos, os servos, os profetas enviados por Deus. Porque se nós trouxermos a memória, sobretudo e obviamente no Antigo Testamento firmado, quantas não foram as tentativas de Deus se reconciliar com o seu povo através dos profetas. E Israel sempre maltratava, expulsava e lançava fora os profetas, que ali falavam da parte de Deus. E o Filho, que é o próprio Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A parábola aqui então vai mostrar essa paciência divina, a fidelidade de Deus e ao mesmo tempo a dureza do coração humano. O Pai enviou mensageiros, ou seja, os profetas, e foram rejeitados. Enviou também o Filho, o herdeiro, e também o mataram e o lançaram fora da vinha. A pedra então que os construtores rejeitaram, ou seja, Cristo Jesus, tornou-se a principal pedra angular. Essa imagem de pedra angular é uma das mais ricas nas Escrituras, meu irmão e minha irmã. Na arquitetura antiga, a pedra angular era a base da construção, ou seja, dela dependia a firmeza e o alinhamento de todo o edifício. Ou seja, sem ela, tudo ruía. Por isso que Cristo é a nossa pedra angular. Porque se eu e você não estivermos firmados e edificados em Cristo Jesus, de nada somos e nada podemos fazer, por melhor que nós achamos e possamos pensar que somos. Os irmãos já imaginaram que sim, nos nossos lares, na nossa igreja, existe essa pedra angular, onde tudo é equilibrado e assentado nela, e se porventura ela falhar, tudo vem à ruína. Para a honra e glória do nosso Deus, obviamente que com Cristo não é assim, porque Ele jamais falhou, falhará, e é sempre fazedor e cumpridor daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Assim também Cristo foi rejeitado pelos homens. E na escola dominical nós estamos trabalhando, essa questão ao longo das aulas. Que quando Adão e Eva romperam, pecaram no Éden, o mal e o pecado nos adentrou, ou adentrou em nós, nos separando de Deus, e nós também passamos a rejeitar o Senhor e a Deus e seu Santo Espírito.
Ele torna então a base inabalável do reino de Deus, como o próprio apóstolo Pedro disse. 1 Pedro 2,6 vai dizer assim: eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Este é o meu e o teu Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde, uma vez firmados nele, nós jamais teremos do que se envergonhar. Calvino, em seu comentário no livro de Mateus, vai dizer que a igreja é edificada sobre Cristo e não sobre mérito ou dignidade de homens, porque ainda que os construtores a rejeitem, Deus a fez fundamento para toda salvação. Amém? Cristo, então, como pedra angular, sobre a qual a igreja está edificada, rejeitá-lo é edificar a casa sobre a areia, ou a nossa vida sobre a areia. Recebê-lo é estar seguro para a eternidade. Repetindo, rejeitar a Cristo é edificar a casa sobre a areia, mas recebê-lo é estar seguro para a eternidade. Amém? Seguindo, amados, no versículo 42, se os irmãos puderem voltar os seus olhos nele, vai dizer assim: então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? Pararemos por aqui. Quando nós olhamos para 5 solas, e a primeira sola que eu quero trabalhar com os irmãos é somente as Escrituras, é de extrema importância que eu e você tenhamos a palavra de Deus guardada, alcunhada, escrita e impressa em nossos corações. Que como nós pudemos trabalhar nesta manhã, o coração, quando nós falamos de coração humano, sim, é a mente, é aquilo que nós pensamos, mas também é aquilo que nós sentimos e, sobretudo, é como nós devolvemos ao mundo aquilo que nós recebemos. Então, eu e você devemos ser extremamente conhecedores das Escrituras para que nós não caiamos da mesma forma como os escribas e fariseus da época. Ele nos mostra que a autoridade final não está nas tradições, não está em opiniões humanas, nem nos sistemas religiosos, mas está somente na palavra de Deus. Lutero, quando foi convocado a responder a esta fé que ele estava afirmando, na Dieta de Worms ele declara, a Dieta de Worms foi um concílio, que o rei ali chamou os principais teólogos e sacerdotes da época para que eles pudessem debater, conversar e se aprofundar nas teses que Lutero havia colocado. Então Lutero é chamado ali para se defender, mas na verdade no primeiro momento não era nem se defender. Eles queriam que ele anulasse e dissesse que tudo que ele tinha feito e falado até então era que ele desconsiderasse, que ele abrisse mão do que Lutero, estava colocando. Mas na sua resposta, na Dieta de Worms, num dado momento, ele vai dizer o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, pois não creio nem no Papa, nem nos concílios, uma vez que estes frequentemente se contradizem, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Assim, devemos ser eu e você de forma vibrante, com a nossa consciência e a nossa mente cativa, única e exclusivamente à palavra de Deus, porque ela é a regra de fé e prática. É ela quem determina e que vai nos orientar, dirigir e guiar. Cristo mesmo é o maior exemplo de submissão, meu irmão e minha irmã, às Escrituras. Ele cita o Antigo Testamento para ensinar, para resistir ao diabo, para corrigir os fariseus, para anunciar a sua missão, ou seja, a pedra angular da fé é Cristo, e o alicerce sobre o qual conhecemos essa pedra é a palavra inspirada por Deus. E como ela tem sido criticada, a palavra de Deus, nos últimos tempos, não? Mas foi escrita por homens. Sim, homens, mas homens inspirados pelo Santo Espírito de Deus, assim como eu e você somos inspirados a viver esta vida no altar do Senhor, pela e sob a égide da palavra de Deus. Se a vinha do Senhor é edificada sobre esta pedra, essa edificação, então, meu irmão e minha irmã, acontece através da palavra de Deus. Por isso, irmãos, a igreja que abandona a Escritura, abandona a sua própria
base. E para a honra e glória do nosso Deus, nós jamais abandonamos ou abandonaremos as Sagradas Escrituras. Digo isso porque é muito comum hoje, quando nós olhamos para o cenário gospel de uma forma mais macro, cultos onde o homem está no centro. A palavra de Deus é lida ali de canto, quase terminando o culto. Tantas outras coisas são colocadas no lugar de Deus. E Cristo mesmo, a pedra angular, não é pregada. Eu e você devemos manter acesa essa chama que há 508 anos atrás, através dos reformadores, de vivermos somente pelas Escrituras. A palavra de Deus é um prumo que alinha esse edifício, é a lâmpada que ilumina o caminho da vida, é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. O próprio Salmo vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Seguindo aqui, amados, no versículo 37, na parte A dele, vai dizer assim, que é o coração da parábola, que é somente Cristo, e aí a segunda solos Cristos. O coração da parábola é justamente o quê? O envio do Filho, que é Cristo Jesus. Por último, enviou-lhes seu Filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas o resultado que conhecemos, e lendo nesta perícope da palavra do Senhor, mas os lavradores o quê? O mataram. Aqui está o Evangelho em sua essência, meu irmão e minha irmã. Deus enviou seu Filho, o herdeiro, para nos reconciliar com Ele. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como Paulo escreve em 1 Timóteo 2,5, dizendo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Uma vez que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, não existe outro mediador. Por mais que gostemos, não é a nossa avó, o nosso avô, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, a nossa irmã. É Cristo quem intercede. O sangue vertido na cruz rasga o véu e nos permite que nós fôssemos religados com Deus, para que em Cristo Jesus, que é o sumo e agora supremo e único sacerdote, possamos ter acesso ao Pai. A reforma então resgata essa verdade esquecida pela tradição medieval. Não precisamos de intermediários, nem de santos, nem de obras redentoras humanas, porque Cristo é suficiente. Amém? Cristo tem sido suficiente na minha e na tua vida, meu irmão e minha irmã. Calvino vai afirmar ainda, dizendo que Cristo é a soma de todo o Evangelho. Afastar-se dele é afastar-se da vida. Os lavradores então rejeitam o Filho e o matam, mas Deus o ressuscita, e sobre ele edifica o reino de Deus. Ele é o centro, o eixo e a pedra. Não há igreja verdadeira, meu irmão e minha irmã, onde Cristo não é o centro. Ou seja, quando nós olhamos para esses eventos e correntes gospel e evangélicas, se nós ali nos deparamos e não encontramos Cristo no centro, devemos correr para muito longe. Assim como nós, enquanto comunidade, devemos ter a certeza que Cristo é o centro da nossa vida, da nossa fé e da nossa comunidade. Amém? Não há pedra, ou melhor, não há igreja verdadeira onde Cristo não é o centro. Não há fé verdadeira onde Cristo não é o fundamento. Não há salvação fora de Cristo. E aí, falando de fé, o versículo 43, se os irmãos puderem voltar os seus olhos, vai dizer assim: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Sola fide, ou somente a fé. A fé verdadeira é a que produz fruto. Mas é importante notar, os frutos não são a causa da salvação, mas sim a consequência. Porque nós estamos firmados e enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. A partir disso é que nós produzimos frutos. Nós não produzimos frutos antes para sermos enxertados. A fé verdadeira é aquela que produz fruto. Ou seja, os frutos não são a causa da salvação, mas a consequência. A vinha dá fruto porque está plantada sobre esta pedra viva e angular, que é Cristo Jesus.
A fé é o meio pela qual o crente é unido a Cristo, como o próprio Paulo diz, e aí então Lutero se encontra mais uma vez com esse texto dizendo, em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E eu imagino aqui, como eu pude dizer pela manhã na escola dominical, meu irmão e minha irmã, Lutero, doutor já em teologia, mestre, quantas exegeses, por exemplo, ele não deve ter feito do livro de Romanos, sobretudo desse texto, mas iluminado, impactado pelo Santo Espírito, ele acaba entendendo que o justo, ou seja, eu e você, só viveremos pela fé em Cristo Jesus. Amém? Lutero então entende essa frase e diz: quando percebi que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive pela fé, e que é um dom de Deus, senti-me renascer como se entrasse pelas portas do paraíso. E eu glorifico a Deus mais uma vez, porque o louvor e eu, nós não combinamos, mas um dos cânticos nos trouxe que o nosso orgulho nos tirou do jardim, mas a humildade de Deus em Cristo Jesus nos colocou novamente neste jardim. Ou seja, da mesma forma como Lutero foi impactado e disse que quando ele percebeu que a justiça de Deus era aquela pelo qual o justo vive pela fé, e que é um dom de Deus, ele se sentiu renascer, assim como eu e você nos sentimos e devemos nos sentir renascidos por termos esta pedra angular que é Cristo Jesus na minha e na tua vida. Amém? Aqueles lavradores maus então não tinham fé, confiavam em si mesmos, nas posses da vinha, em sua posição, mas o reino é dado aos que confiam somente em Cristo e aos que creem e frutificam. Nossa fé então se apoia, ou melhor, a nossa fé não se apoia em instituições, não se apoia em sentimentos, como é muito comum também nas correntes neopentecostais, mas na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Finalizando o penúltimo ponto, amados, somente a graça, ou sola gratia. A parábola então, ela vai nos revelar que a graça surpreendente de Deus, mesmo sendo rejeitado, ele continua enviando mensageiros. Mesmo sendo ultrajado, ele envia o Filho. E mesmo quando o Filho é morto, Deus transforma o crime da cruz em salvação. O que é vergonha para muitos, para nós é vida eterna. Devemos nos gloriar e receber esta graça, como nós também cantamos nessa noite. Isso é graça. R.C. Sproul vai dizer que graça não é apenas um favor imerecido, como nós já sabemos, mas também é um favor contra o mérito, ou seja, o homem ainda tende a achar, eu e você e algumas correntes ainda tendemos ou podemos pender a achar que nós merecemos algo, mas nós não merecemos. O amor, a misericórdia e a graça de Deus nos faz merecedores, porque Ele nos amou primeiro, e é porque Ele nos amou primeiro que nós retribuímos esse amor. Graça, então, como Sproul vai dizer, não é apenas um favor imerecido, é favor contra um mérito, é Deus concedendo bênção onde há rebeldia. E aí aqui é um ponto importante. Então muitos podem perguntar, mas Rafa, então Deus abençoa o rebelde? De forma alguma. A graça é tão impactante, amados, que quando nós somos confrontados por ela, o nosso coração rebelde se transforma num coração que obedece, que louva, que honra e que aceita a Deus e Cristo Jesus e tudo que Ele tem na sua palavra para mim e para você. O dono da vinha não precisava enviar o filho, mas o fez. E quando o filho foi morto, Deus não destruiu toda a vinha. Antes Ele entregou a outros lavradores. Um novo povo, eu e você, meu irmão e minha irmã, e os que precederam a gente. Um povo formado pela graça, judeus e gentios unidos em Cristo Jesus. Assim somos nós. Não somos o povo de Deus por merecimento, mas pela graça, como Paulo escreveu em Efésios 2:8, dizendo: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E finalizando, amados, só lhe deu glória, ou seja, tudo isso arquitetado por Deus, para a glória somente dele. Volte os seus olhos para o versículo 42, parte B. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso
aos nossos olhos. Tudo procede do Senhor, tudo é obra dele. Há um cântico que nós cantamos, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória. A reforma então resgata esta última e suprema verdade, meu irmão e minha irmã. Toda a salvação, toda a fé, todo o culto e o que nós estamos prestando hoje ao Senhor é para a honra e glória de Deus. Herman Bavinck vai dizer e escreveu: a graça de Deus restaura a criação e conduz todas as coisas de volta ao propósito original, que é para a glória de Deus. Por isso, pela humildade de Deus em Cristo Jesus, fomos reconectados com o jardim. A vinha pertence ao Senhor, os frutos são para Ele, a pedra é dele, a glória é dele, e nós somos os instrumentos de Deus nisso tudo. Quando vivemos então para a nossa própria glória, meu irmão e minha irmã, tomamos o lugar do dono da vinha. E isso é um cuidado que eu e você temos que ter nos nossos dias. Mas quando vivemos para a glória de Deus, damos os frutos no tempo certo. Assim, irmãos, a vida cristã autêntica é trinitária, cristocêntrica e doxológica, ou seja, nasce da graça, é recebida pela fé, fundamenta-se na palavra, centra-se em Cristo e tem como alvo a glória de Deus. Finalizando, amados, nasce da graça, é recebida pela fé, fundamenta-se na palavra, centra-se em Cristo e tem como alvo a glória de Deus. Que nós possamos continuamente, até que o Senhor volte, professar a nossa fé de forma verdadeira, prática, do ponto de vista que vejam o Senhor resplandecer nas nossas vidas e na nossa face, e que possamos continuar protestando contra esse mundo que se esquece do Senhor, que tira Ele de lado, que se coloca no centro de tudo, mas que no final perecerá. Que Deus assim nos abençoe nesta noite.